Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços na internet, endereços telemáticos. O YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos passar para vocês a edição tripla, edição de sábado, domingo e segunda-feira, dias 4, 5 e 6 de março de 2023. Os santos venerados na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo, no dia 4, são Santo Eugênio, Santo Arcádio, São João Antônio Farina e São Casimiro. É o tempo da quaresma na Igreja Católica. Março é o terceiro mês do ano e tem 31 dias. É o mês internacional da mulher, comemorado no dia 8, da escola, dia 15, do outono, dia 20, da água, 22 e da Constituição, 25. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2022. Hein? A estação do outono começa no dia 20 de março, às 18h25, agora em 2023. Bem, no dia 4 de março, sábado, a fase da Lua, que começou no dia 27 de fevereiro, é quarto crescente. Estão se passando 63 dias do ano, faltando, portanto, 302 dias para terminar 2023. Ainda é a primeira semana da quaresma. Ainda estamos vivenciando a primeira semana. Comemoramos o Dia Mundial da Obesidade. Tem isso também, Dia Mundial da Obesidade. Vamos ver agora as comemorações do dia 5, domingo, 5 de março de 2023. Fase da Lua, iniciada no dia 27, ainda permanece quarto crescente. Estamos passando 64 dias do ano, faltando 301 dias para terminar 2023. Já é a segunda semana da quaresma, é o primeiro dia da segunda semana da quaresma, o domingo. Inclusive a missa tem o destaque do Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9, né? Não se diz 1, se diz 1 ao 9, tá bom? Eu tenho aqui até uma reflexão, gostaria de passar para vocês essa reflexão rapidinha, né? Do Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. Segundo domingo da quaresma, Mateus 17, versículos do 1 ao 9. Vamos lá então. Jesus nos convida a subir a montanha. O tema é: Senhor, como é bom estarmos aqui. Então Jesus nos convida a subir a montanha. Expressão bíblica que remete à caminhada do ser humano ao encontro de Deus. Na montanha, Jesus se transfigura e é proclamado Filho de Deus. Da nuvem sai uma voz que exorta a escutá-lo, tendo como testemunha Moisés e Elias. É bom ficar no monte, mas a missão ainda não terminou, por isso é necessário descer a planície onde estão os desafios, passar pela paixão e morrer na cruz. Descer da montanha é ir para o asfalto da vida. O mesmo Jesus da montanha está nos esperando aqui embaixo, nas ruas, praças da cidade, no campo, em nossa casa, escola e trabalho. A tentação de nos acomodarmos no monte é grande, esquecendo assim os desafios e os problemas que nos cercam, mas é preciso descer, escutar a Jesus. É uma reflexão do Frei Germano Gesser, mas eu coloco um adendo aqui. Estar no monte é manter a fé, é ter espiritualidade, é acreditar na vida eterna, é crer que essa passagem aqui
é efêmera. Nós não somos deste mundo, somos do céu. E, portanto, temos que ter como meta a vida eterna. E Jesus, transfigurando-se no monte, quis mostrar isso para os seus apóstolos Pedro, Tiago e João. Mostrar que ele não ia apenas morrer na cruz, mas ia ressuscitar e reservar para nós um lugar junto a Deus Pai, Deus Filho, que é Ele próprio, e o Espírito Santo, após essa passagem peregrina aqui pela terra. Bem, feita esta reflexão, vamos aos santos do domingo. São João José da Cruz, é o santo do dia 5 de março. Também Santo Eusébio, São Virgílio de Arles. É dia do filatelista brasileiro, dia nacional da música clássica. Também comemora-se no dia 5 de março o dia da integração cooperativa. É o 122º aniversário de fundação da editora Vozes. Dia 6 de março de 2023, segunda-feira, fase da lua, permanece quarto crescente, iniciada no dia 27 de fevereiro. Estamos passando 65 dias do ano. Olha aí, é importante a gente saber que o tempo está passando, né? Faltam 300 dias para terminar 2023. É a segunda semana da quaresma. A missa tem o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Vamos ver os santos do dia da segunda-feira. Segunda-feira, dia 6 de março, é dia de Santo Olegário, Santa Rosa de Viterbo, São Marciano e São Conon. Agora temos o dia 7, terça-feira. Eu vou passar para vocês também alguns dados. Terça-feira, fase da lua, começou no dia 27, ainda é quarto crescente, hein? Então, na terça-feira, ainda estamos na quarta crescente. Deixa eu confirmar aqui. Terça-feira, dia 7. Não, na terça-feira, dia 7, começa a fase da lua cheia às 9h40. Então, já muda, hein? Terça-feira, dia 7, muda a fase da lua. Estou adiantando para você que faz sua dieta de acordo com a lua, plantação de acordo com a lua, corta o cabelo de acordo com a lua, está aí a informação. Muda na terça-feira, dia 7. Alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional, R$ 1.302. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em 1º de fevereiro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,77%, divulgado pelo Banco Central em 9 de fevereiro. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, na quinta-feira, dia 2 de março de 2023. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.065. Arábica Bebida Rio, 968. Conilon Bica Corrida tipo 78, 669. Mercado financeiro em São Paulo, no mesmo dia 2 de março, o dólar fechou em alta de 0,2%, cotado a R$ 5,20. A Bolsa de Valores Ibovespa, ou B3, teve baixa de 1%, ficando com 103.325 pontos. Caiu bem a Bolsa, hein? Caiu bem. Vamos falar de espiritualidade, que é melhor? Pois é, momento de oração na Catedral de Colatina nesta segunda-feira. O Terço dos Homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda-feira, 6 de março de 2023. O momento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas na Catedral. O momento é de recitação das preces, Pai Nosso, Ave Maria, algumas jaculatórias. Tem a duração de cerca de 30 minutos. É coordenado por
Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, professor Valmir ou Vital Pelisson. Um desses líderes que estiverem na hora do momento espiritual vai comandar, tá bom? Loteria de números, eu já tenho a informação, né? Já tenho, mas daqui a pouco eu vou falar sobre loteria de números. Agora eu quero falar para vocês sobre as manchetes do jornal A Tribuna, edição de sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Eu transmito as manchetes de A Tribuna porque é o único jornal impresso que circula nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Dia desse, aí eu não sei que dia que foi, um dia desse. Eu passei, inclusive, na lanchonete em frente à rodoviária e vi lá o jornal A Tribuna. E na banca do meu amigo Joaquim também eu vejo diariamente A Tribuna, aqui no centro de Colatina, na banca do meu amigo Ixará Paulo Briel, da mesma forma. Então vamos lá, edição de A Tribuna, editada em Vitória, capital do Espírito Santo, sexta-feira, 3 de março. O que saiu na capa? Vamos ver aqui. Governo quer câmeras nas fardas de PMs ainda neste ano. Tecnologia também deverá fazer parte da rotina dos policiais civis. Os 5 militares acusados pela morte de um adolescente no norte do estado do Espírito Santo estão presos e podem responder por 3 crimes. Terceira ponte vai ter 6 faixas e ciclovia liberada a partir de abril. Terceira ponte entre Vila Velha e Vitória. Operários executam a obra na ponte. Processo de ampliação conta com a construção de uma nova barreira de proteção lateral, garantindo mais espaço. Fogão avança, é o Botafogo, hein? Futebol, primeira divisão no Rio de Janeiro. Botafogo avança em partida tumultuada. Coluna do Gilmar Ferreira. Nos bastidores já se admite a demissão de Vitor Pereira caso o Flamengo não conquiste o campeonato estadual carioca. Operação inédita no mundo é feita em Vitória. Cirurgia. Homem com insuficiência precisou trocar válvula no coração. Carlos Alberto Sâncio Júnior e Renato Serpa, são cirurgiões, acredito, esperam o paciente. É uma foto, né? A legenda de foto. Mais de 2.500 vagas de emprego e estágio com salário de até R$4.000. Trabalho por aplicativo terá novas regras. O governo quer mexer em aplicativo, gente. Uma novidade que surgiu, que está atraindo tantas pessoas. O governo não quer se meter em tudo, pelo amor de Deus. Primeiro sextou de março com atrações nos bares. Agora temos uma nota de falecimento aqui de uma personalidade conhecida no Espírito Santo. Morre ex-prefeito e advogado Luiz Mulan. Morreu na quinta-feira, dia 2 de março de 2023, o ex-prefeito de Guaçuí, município da região sul do estado do Espírito Santo, e ex-secretário estadual da Justiça, Luiz Ferraz Mulan. Ele estava com 75 anos de idade e era advogado de formação profissional. A Ordem dos Advogados, Seção do Espírito Santo, informou em seu endereço telemático que recebeu com imenso pesar o falecimento do integrante de seus quadros. Destacou que, além de advogado, Mulan era sociólogo e formado na Universidade de Paris I, já tendo sido secretário de Estado por 4 vezes e eleito por 2 vezes prefeito. O presidente da seccional capixaba, José Carlos Risque Filho, decretou luto oficial no sistema OAB-ES por 3 dias, em memória do advogado, ex-prefeito e ex-secretário estadual. A ordem se solidariza com seus familiares e amigos neste momento, diz então a página da seccional capixaba. Agora eu gostaria de falar para vocês sobre um assunto que está sempre em voga
a sobrevalorização das mulheres, né? E a falta de valorização dos homens, o rebaixamento dos homens por muitas mídias, infelizmente, estão colocando a mulher acima de tudo. Meu Deus! Aí eu fui pesquisar e ouvi um pronunciamento muito importante do pastor Rodrigo Mocelin em seu canal no YouTube, né? Feministas e o repúdio ao homem. Diz Mocelin: a Escritura declara que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas diferentes em funções, habilidades e predisposições. A Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam esses pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar sua força para fazer o que quer com uma moça, uma mulher pode usar a sua doçura para fazer o que quer com um homem, disse Mocelin. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão. Foi uma mulher, Dalila, que fez isso. Há uma campanha feminista sistemática para fazer dos homens vilões, palhaços. Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de toda a narrativa em que nos tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos que as mulheres são melhores e os homens não prestam? Quais as consequências? As sociedades, as famílias e os casamentos estão arrasados, diz Mocelin. A sociedade, as famílias e os casamentos estão arrasados. A força e a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, diz ele, são uma bênção na sociedade. O resultado de toda a batalha entre homem e mulher é que nenhum tem saído vencedor. Pense nisso, é uma boa reflexão. Amigos e amigas, vamos agora às celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos lá, a programação da Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Sábado, dia 4 de março, 19 horas, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. 19 horas também, celebração da palavra presidida pelo diácono David José Langa Lopes na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Mesmo horário, 19 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na Comunidade Católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Então, é importante você participar, você que é católico, e as pessoas que não são católicas podem também comparecer. Não é proibido, não, podem comparecer. Se você tiver, por exemplo, um amigo, uma amiga católica ou protestante, vocês que estiverem numa dupla, vamos dizer assim, um católico, outro protestante, podem ir à igreja católica. Quem é católico pode levar o protestante, e o protestante pode ir sozinho também para assistir à missa. O protestante só não pode comungar, né? Mas assistir à missa pode. Bem, dia 5 de março, vamos ver as missas programadas, hein? As missas e celebrações da palavra. Domingo, segundo domingo da quaresma, 7 horas, celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão na Catedral. 8 horas, celebração da palavra com o diácono David na Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. Mesmo horário, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na Comunidade Católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. 9 horas, missa, abertura da catequese paroquial presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. 17 horas, missa presidida pelo padre Valdeci na Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. 19 horas, missa presidida pelo padre Valdeci na Catedral, e às 19 horas também tem celebração da palavra, presidida pelo diácono David José Langa Lopes,
na comunidade católica São Bento, que corresponde ao bairro residencial Nobre. Na segunda-feira, dia 6, vejamos o que está previsto para a segunda-feira, dia 6, 19 horas, celebração eucarística, é missa, hein? Presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral. Então você está convidado na segunda-feira, logo após o terço dos homens, que começa às 18 horas, a participar da missa. Vamos agora ao horário e funcionamento da Secretaria Paroquial da Igreja Católica Catedral, hein? A Secretaria Paroquial em Colatina funciona na entrada da Catedral do lado direito, nos seguintes dias e horários. Segunda-feira, das 13 às 18 horas. No horário das 8 às 11, o atendimento é oferecido no edifício João Paulo II. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 às 12 horas. Os telefones para mais informações são estes: 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente, dos franciscanos, instagram.com/paraclara. Telefone da Paróquia Santa Clara, 0 operadora 27 99934 5155 e 3722 é o fixo 6249. Endereço físico: Rua Ferdinando Xisté, bairro São Vicente, Colatina. Temos aqui a informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, no bairro São Judas Tadeu. Tem missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas, hein? E domingo às 8 horas. O telefone é 0 operadora 27 3721 0864. Paróquia, temos aqui também informação da Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, da Matriz Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, um dos mais importantes de Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10. Temos o endereço do facebook.com/picmaria.com.br. Telefone 0 operadora 27 99507 2251. Santuário Divino Espírito Santo, agora em Vila Velha, minha segunda cidade, hein? WhatsApp 99985 3558. Telefone fixo do Santuário Vila Velhense, 0 operadora 27 3329 1266. Agora vamos falar de emprego, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulgou na quinta-feira, 2 de março de 2023, 96 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas, inclusive havia 13 vagas para ajudante de pedreiro. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas que necessitam dos trabalhadores. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro da Princesa do Norte do Espírito Santo. Boa sorte para você que está desocupado. Pesquisa informal de preços. Olha, quem me conhece, quem segue meus endereços eletrônicos, já sabe que eu pesquiso antes de comprar mercadorias para o meu lar. Em pelo menos 2 ou 3 estabelecimentos eu faço a pesquisa até encontrar o menor preço e assim eu adquiro o produto e passo para vocês onde foi que eu comprei. Olha, eu comprei água mineral com gás da marca Cristal, 1,5 litros, paguei R$ 2,98. Foi o menor preço que eu encontrei no supermercado Lavagnoli, no centro de Colatina. Comprei sardinha salgada média por R$ 13,49 o quilo no Oba. No mesmo local comprei
pó para refresco a 29 centavos, próximo do vencimento, hein? Ainda não venceu, mas está próximo. 29 centavos sabor laranja e 39 centavos sabor limão, também no Oba, né? No supermercado Romano, olha o que eu comprei. Comprei sardinha in natura, sardinha fresca, congelada, melhor dizendo, congelada. Sardinha da marca Bahia Pescados. O quilo, R$ 13,98. Supermercado Romano, bairro Vila Nova, região, zona urbana de Colatina. No supermercado Oba, do centro de Colatina, comprei pão dormido por R$ 7,98 o quilo. E no Amigão Embalagens, na rua Alexandre Calmon, no centro, cocada marrom, 300 gramas, R$ 2,99. Né? Foi um preço mais em conta que eu consegui, produto que também está próximo de vencer, ok? Olha, uma opinião minha aqui, e é também uma notícia. Fizeram uma CPI contra o governo do presidente Jair Bolsonaro em plena época da pandemia do novo coronavírus, numa demonstração, em minha opinião, até de insensibilidade e também politicagem. Está na hora, neste momento, de deflagrar também uma CPI contra a atual gestão federal. Já existem assinaturas disponíveis, inclusive, para investigar realmente qual é a responsabilidade dos detentores do poder que aí estão nos episódios de 8 de janeiro de 2023. Eles têm a sua parcela de culpa também. Né? Omissão também é culpa, ou outras coisas que só a CPI pode nos mostrar. Incrível, gente! Eu fico imaginando onde estão esses 33 milhões de brasileiros que vivem passando fome, que tem uma instituição que divulga isso. Eu não sei como chegam a esses números estapafúrdios. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ele considerou o quantitativo impossível. E olha que ele é uma pessoa que tem acesso aos números, né, do governo, da administração passada. Outras lideranças nacionais de diversos setores também não acreditam nesse número. Eu acho muito exagerado. É lógico, existem pessoas que são pobres, sim. Agora, pessoas que vivem passando fome, é diferente, né? Com tantas associações que distribuem cestas básicas, igrejas, inclusive a minha distribui cestas básicas, eu já participei de distribuição, governos estaduais, municipais, federal, que pagam Auxílio Brasil, que dão proteção social, que tem secretarias municipais de assistência, CAD único para receber benefícios. É difícil acreditar, não sei por que eles fazem isso. Sonho. Olha, você já teve um sonho de consumo, digamos assim? Avião entre cidades espírito-santenses. Olha, já deveria funcionar uma linha aérea entre Colatina, aqui no noroeste do Espírito Santo, e Vitória, na região metropolitana do nosso estado. Pois há dias em que o tráfego na BR-101 se transforma num verdadeiro tormento para ocupantes de veículos automotores. No dia 17 de fevereiro de 2023, por exemplo, eu saí da rodoviária colatinense às 13h30 e só cheguei a Vitória depois das 18 horas. Houve um engarrafamento quilométrico e irritante, sendo uma das causas, pelo que pude apurar, um acidente rodoviário. Eu acho que os serviços de socorro deveriam ser mais agilizados, assim como a liberação de pistas de rolamento. Não sei a lei de trânsito que diz sobre isso, mas deviam liberar. Porque não adianta, se houve um acidente com morte ou feridos, não é parando todo o trânsito que vai se resolver a situação.
Há também uma quantidade enorme, gente, de semáforos, desses sinais luminosos, na Grande Vitória. Eles fecham para carros, quando muitas vezes não há ninguém atravessando na faixa de pedestres. É algo assim impensável. Dá até para rir. Se houvesse aviões de passageiros fazendo a linha entre municípios importantes e a capital espírito-santense, com preços populares, eu acho que essa situação seria dirimida, né? Essa demora seria até evitada. Agora uma nota sobre antenas digitais. As antenas parabólicas antigas, que você vê em muitos tetos, em muitos telhados, muitos brasileiros ainda possuem, precisam ser trocadas. Com a chegada da digitalização da TV aberta, a parabólica residencial externa deve ser digital também, assim como os equipamentos internos, o receptor, o cabo, conectores e controle remoto. Em Colatina, numa pesquisa informal de preços, eu verifiquei que o valor do conjunto de produtos varia de R$ 500 a mais de R$ 700. E tudo aí vai depender da loja, da marca, do dia, da venda, da compra, né, se tem promoção ou não. Compra via web, via internet, pode ser mais vantajosa, eu acredito. Mas tem que verificar muito para não cair em golpe, né? Internet é uma ferramenta boa, mas você pode cair em golpe. Cuidado. Opinião, vou falar sobre factoide. Muitas mídias ou pessoas vivem das fofocas, meias verdades, factoides ou boatos, e não de fatos concretos. Às vezes, com seu próprio ódio por alguém, comunicadores inventam, aumentam ou disseminam algo ainda não bem esclarecido. Ou seja, eles envenenam. Há quem faça uma verdadeira detração. São detratores, pois detraem, falam mal de quem não gostam ou querem atingir maliciosamente, desvalorizando, menosprezando, depreciando, inclusive dos mais próximos à vítima principal. Passam informações falsas ou de fatos não confirmados, e outros vão multiplicando a sua maneira, às vezes até sem maldade. Os outros podem fazer isso, mas o primeiro que começou muitas vezes utiliza a maldade. É o mal dizer. Em muitos casos, depois precisam se retratar, né? Em vez de bem dizer, eles praticam o mal dizer. Eu recebi o documento da Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. O pároco local, Padre José Valdeci Romão, transmite orientações. Neste tempo de Quaresma, deve ser intensificada a vida de oração, exorta o padre. A celebração da Via Sacra é um dos exercícios espirituais propostos pela Igreja para este tempo. A vivência do jejum como forma de autoconhecimento e mortificação do corpo ajuda a entender melhor o plano de Deus para a vida do cristão. A prática da esmola ou caridade ajuda a experimentar o rosto de Cristo manifestado nos mais pobres. E a prática da oração ajuda a escutar Deus, ou reaprender a escutar o que o Senhor está nos falando. Orar é falar com Deus. Ele pede que para a visita pastoral do bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Vestiani Barbosa, cada comunidade prepare tudo com muito carinho e zelo. E para a missa de encerramento da visita pastoral, que em todas as comunidades seja feita uma motivação para que os fiéis participem. Vamos participar. O bispo é o nosso líder maior na paróquia, na diocese, melhor dizendo. Quanto às confissões individuais, serão concentradas na Semana Maior. Para a reunião do dia 10 de março, em preparação da Semana Santa, deverão participar equipes de liturgia das comunidades, ministros extraordinários da palavra, coordenadores de canto de ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão e dos coroinhas. Já para a reunião ampliada do CPP,
No dia 28 de março, deverão participar todos os representantes dos conselhos comunitários e coordenações paroquiais. Temos mais informação? Ah, sim, vamos falar sobre o jejum, porque as pessoas praticam o jejum na quaresma. E de acordo com o Código do Direito Canônico da Igreja Católica, o jejum é a forma de penitência que consiste na privação de alimentos. Para tal prática, a orientação tradicional é que se faça apenas uma refeição completa durante o dia. E caso haja necessidade, podem se tomar 2 outras pequenas refeições, que não sejam iguais em quantidade à habitual. É só reduzir a quantidade. Pelas orientações da igreja, estão obrigados ao jejum os que tiveram completado 18 anos até os 59 completos. Os outros podem fazer, mas sem obrigação. Grávidas e doentes estão dispensados do jejum, bem como aqueles que desenvolvem árduo trabalho braçal ou intelectual no dia do jejum. Bem, a abstinência é outra coisa, consiste em não comer carne de animais de sangue quente, nem molhos ou sopas à base dessas carnes. Essa é a abstinência. Por isso é que o pescado é permitido em sua substituição. A abstinência é obrigatória para os fiéis a partir dos 14 anos de idade, na quarta-feira santa, aliás, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e também em todas as sextas-feiras do ano. Você sabia que a abstinência acontece em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que elas coincidam com alguma solenidade. Agora vamos falar de futebol. Campeonatos estaduais 2023. Você gosta de futebol? Pois é, temos aqui os jogos de sábado e domingo. Sábado, dia 4 de março de 2023. Às 16 horas tem Bangu e Fluminense pelo Campeonato do Rio de Janeiro. Às 16h30 tem Democrata de Governador Valadares e Atlético pelo Campeonato Mineiro. Pelo Campeonato Paulista, às 18h30, jogam Corinthians e Santo André. Às 16 horas do domingo, dia 5 de março de 2023, jogam Botafogo de São Paulo e o São Paulo Futebol Clube. No mesmo horário, Guarani e Palmeiras, Ituano e Santos, São Bento e Bragantino, Resende e Botafogo pelo Campeonato do Rio. Também no domingo, dia 5 de março de 2023, às 18h10, tem o clássico Flamengo e Vasco da Gama. Então, dia 5 de março, 18h10, hein? Flamengo, Vasco, jogão, clássico do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E pelo Campeonato Gaúcho, no dia 5 de março de 2023, às 20 horas, Grêmio e Internacional, outro clássico que quem puder, né, deve assistir. Vamos lá, outras informações. Vamos falar agora de loteria de números. Mega Sena, hein? Você que joga na Mega Sena, eu acho que a maioria joga na Mega Sena, né? A maioria dos que apostam nas loterias de número. Pois é, a Mega Sena está acumulada. Prêmio de 32 milhões de reais é o próximo sorteio. O concurso 2569 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 1º de março de 2023, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital paulista, não teve acertador na faixa principal das 6 dezenas. Os números sorteados foram 06, 07, 25, 28, 31 e 52. O próximo concurso, 2570, ocorre neste sábado,
4 de março de 2023, com estimativa de prêmio de 32 milhões de reais, hein? Já existe um acumulado de mais de 24.629.000, já que o próximo concurso é concurso de final zero. Deixa eu ver mais aqui. A Quina, quem fez 5 números no último teste, foram 51 apostadores. Olha, quem fez 5 números tem direito a R$ 54.548 cada um. Os 4.277 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 929. A arrecadação total somou R$ 48.252.046. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país ou pela internet no portal da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20 horas. Viagem rodoviária, Colatina Vitória. Olha, além da viação Águia Branca, é possível fazer o trajeto de ônibus entre Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, e Vitória, na região metropolitana, por outra empresa de transporte de passageiros, Aviação Lírio dos Vales. De segunda-feira a sábado são disponibilizados 3 horários, 9 horas, 14 e 16 horas. A viagem é realizada via Santa Teresa, na região montanhosa do Noroeste, sendo, portanto, um pouco mais longa que a realizada pela BR-259 via João Neiva. Mesmo assim, é uma opção quando não há vagas nos ônibus da aviação Águia Branca. De vez em quando, o passageiro vai comprar passagem para viajar pela aviação Águia Branca e não encontra passagem. Então, vale a pena, né, viajar pela aviação Lírio dos Vales, que é uma alternativa. Dinheiro público. Olha, disseram que o dinheiro público seria usado para financiar as candidaturas dos políticos e os partidos, para que a iniciativa privada não fizesse isso. Só que pelas notícias que vemos na mídia, além do dinheiro dos nossos tributos, empresários continuam financiando os políticos nas disputas eleitorais, cedendo inclusive seus aviões para viagens. Pelo amor de Deus, hein? Não é? Não é isso? Aumento de preço de combustíveis com o fim da desoneração. Gasolina e etanol voltam a ser tributados a partir deste mês de março. Isso quer dizer que os preços dos combustíveis subirão. Na gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2022, foi feito um acordo para redução de impostos ou tributos, incluindo os estados da federação, para assim baixar os valores das mercadorias. A gestão petista, no entanto, volta com a cobrança onerosa anterior, que muitos especialistas da área de imprensa chamam reoneração. Vamos a outra informação, deixa eu ver aqui. Futebol, o Atlético segue na Libertadores. O Atlético Mineiro venceu por 3-1 o seu adversário, o seu compromisso na quarta-feira, 1º de março de 2022, e permanece na Copa Libertadores. O triunfo sobre o Carabobo, da Venezuela, no Mineirão, em Belo Horizonte, capital de Minas, coloca o time brasileiro na 3ª fase da competição. Os gols foram de Hulk, Paulinho e Edenilson. Chuva sempre é bem-vinda num calorão que estamos enfrentando, né? Então vejamos aqui por que eu estou dando ênfase à chuva. É que uma nova precipitação pluvial caiu em território colatinense. Uma chuva de verão
caiu sobre Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, por volta das 8 horas da quinta-feira, dia 2 de março de 2023. A precipitação chegou depois de uma outra mais forte na terça-feira, dia 28 de fevereiro, em dias de calor intenso, hein? Quem foi trabalhar ou tinha um compromisso qualquer foi obrigado a apoderar-se do seu guarda-chuva ou capa para se proteger, mesmo existindo aqueles que enfrentam os pingos da chuva sem se importar. Tem sempre aqueles que gostam de se molhar. Já notou isso? Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidade, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. A difícil virtude de amar o inimigo. Vamos a essa reflexão. Uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é amar o inimigo. Mandamento indicado por Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz para amarmos nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, pois assim agiremos como o Pai do céu, que envia a luz do sol sobre maus e bons e a chuva a justos e injustos. E olhe que Mateus era publicano antes do chamado de Jesus, ou seja, era funcionário público cobrador de impostos para os romanos, que subjugavam o povo judeu. Por isso, era odiado por conterrâneos, mas escolhido e convertido por Jesus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Deus proíbe a vingança pessoal e a ira. Não te vingarás, olha o que diz aqui em Levítico, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo dos fariseus e mestres da lei eram o irmão de sangue, o primo e o conterrâneo. Nunca seria o samaritano, mas alguém muito perto relacionalmente. E Jesus conta a história do judeu ferido na estrada que não recebe a ajuda do sacerdote nem do levita, dois principais representantes religiosos, e sim do samaritano, pertencente ao povo considerado impuro, misturado com pagãos. Pela lógica, após o sacerdote e o levita, deveria passar o fariseu. Mas Jesus coloca o samaritano, que cuida do moribundo, como pai, mesmo não o conhecendo. No tempo de Jesus, os escribas omitiam da lei o amar ao próximo como a ti mesmo. E acrescentavam, odiarás o teu inimigo. Não há na Bíblia recomendação para odiar o inimigo. O próximo é todo aquele que Deus coloca em dificuldades no nosso caminho, ou seja, pode ser o desconhecido da rua, o caído na estrada. O conceito de amar o inimigo está no livro de Êxodo 23, versículos do 4 ao 5, onde é recomendado levar ao seu oponente o boi ou jumento que encontrar extraviados, ou ajudá-los a se erguer se estiverem caídos. Quando Jesus manda amar inimigos, não é para executar a ideia de salvação por obras, mas para provarmos que, de fato, somos filhos de Deus ao agirmos como Ele. Deus manda amar os inimigos, pois Ele ama e cuida dos inimigos, enviando sol e chuva para bons e maus. E o filho imita o pai. Deus abençoa e é bondoso para com crentes e ateus, justos e injustos, adoradores e blasfemadores.
Como filhos, assim devemos nos comportar. O Salmo 36, ou 35 na Bíblia Vulgata, versículos 7º e 8º, diz que Deus protege os homens e os animais. E o Salmo 145, ou 144 na Vulgata, versículo 9, afirma que o Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. No versículo 15 está escrito que em ti todos os olhos esperam e tu lhes dá alimento no tempo certo. O profeta Jonas resistiu à ordem de Deus para converter os ninivitas. E ao fim da história lhe é mostrado que se ele nutre preocupação com uma simples planta que dá sombra e morreu, como não deveria haver com mais de 120 mil pessoas teoricamente perdidas e que deveriam ser salvas? Reforçando o ideal do cristão, Jesus manda, em Lucas capítulo 6, versículo 35, amar o inimigo, fazer o bem e emprestar sem aguardar retorno, para testificar a identidade de filho do Altíssimo e receber a recompensa do céu. Isso nos mostra que as palavras devem corresponder aos atos, tendo em vista que o discípulo imita o mestre. Amar os inimigos é o que diferencia os filhos de Deus dos pagãos e pecadores, pois entre eles, que são amigos, há amizade e comunhão. Assim, amar os amigos não é nada de extraordinário, pois os publicanos se amam, os gentios se amam, os bandidos entre eles se amam. O desafio de cada cristão é, portanto, amar quem não o ama e o persegue. Amar quem não o ama e o persegue. Orar pelo inimigo. Querer o bem de quem transmite mensagem maldosa da sua pessoa. Não devemos amaldiçoá-lo. O indivíduo que fala mal de você, não devemos amaldiçoá-lo. Isso é amar o inimigo. É agindo assim que o ser humano sai do nível comum e ingressa na dimensão divina. O publicano, Mateus, publicano é o cobrador de impostos. Então, o publicano Mateus, ele foi amado por Deus. Veja bem, ele era odiado pelo seu povo, mas foi amado por Deus. E ele cobrava impostos para o povo dominador, sob a força da espada, exigindo mais e mais a fim de compor o seu salário. Nos tempos de hoje, é preciso lembrar que Jesus, na cruz, levou a culpa pelas coisas erradas que cometemos. E nós devemos fazer o mesmo. Jesus nos salvou para sermos diferentes, para salgar a terra, pois caso contrário não serviremos para nada. O sal que não salga deve ser jogado fora. Devemos buscar a perfeição, ser parecidos com Deus, ser santos como o Pai é santo, nos atos, nos pensamentos. Enfim, devemos correr atrás do ideal de Deus. O apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz que não alcançou a perfeição, mas se empenha em conquistá-la, pois também foi conquistado por Jesus Cristo e segue rumo ao reino celeste. Em outro texto, Romanos 12, versículos do 19 e 21, Paulo recomenda: não vos vingueis uns dos outros. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Em Atos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo informa que Deus manda do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração dos seus filhos. Olha que bonita, né? Palavra de Paulo. Opinião, comentário. Olha, uma opinião sobre o nosso querido Brasil para todos vocês. É difícil consertar o Brasil com esses votos de grotas e currais eleitorais, de pessoas desprovidas do menor sentido e sentimento de bom senso, entendimento e inteligência. Em muitos casos são analfabetos funcionais, ou seja,
sabem ler e escrever, mas não entendem, não têm análise crítica imparcial, lúcida, não tem raciocínio lógico. É um povo doutrinado pela ideologia do atraso implantada após o fim do regime militar em nosso país. São governos e mais governos esquerdofrênicos que vieram após terminada a época da Revolução de 1964. É um escárnio e assinte para o verdadeiro povo brasileiro ter uma liderança condenada em pelo menos 3 instâncias, com devolução, inclusive, de muitos recursos da locupletação, com tanta aberração, verborragia indevida, arrogância, hipocrisia. Isso é um assinte para o povo honesto do Brasil. Eu creio em Deus e a providência em algum tempo virá. Deus seja louvado. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedir a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde, Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem, Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.